Na aula de hoje, a gente vai discutir algo que já apareceu lá no início, a gente comentou, que é a questão do equilíbrio estável em termodinâmica. Né? A gente sabe que os sistemas termodinâmicos, se nada acontecer, nenhuma perturbação, nenhuma mudança de parede, nenhuma alteração nos vínculos do sistema, eles vão permanecer nesse mesmo estado de equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, flutuações acontecem. A gente sabe que microscopicamente o sistema não está congelado. Então, existem mecanismos que fazem com que o estado do sistema possa variar, mas de alguma maneira ele não sai desse estado macroscópico. Então, é algo análogo ao que acontece em mecânica quando a gente tem um equilíbrio do tipo estável, que é esse aqui embaixo. Então, a gente pode imaginar que esse terreno é o terreno de energia potencial e o movimento desse objeto, desse corpo aqui, está associado com a sua energia cinética. Então, sendo uma curva de potencial, né? Opa. Então vamos botar. Então a gente tem uma coordenada x aqui e uma energia potencial aqui no eixo y. A gente sabe que associado a esse potencial vai existir uma força aplicada no sistema, que é menos a derivada desse potencial em relação aos deslocamentos que ele possa ter. Então, quando ele está aqui nessa posição de equilíbrio, a derivada do potencial é zero, da mesma maneira que nesse outro ponto de equilíbrio aqui, significa, né, a derivada sendo zero, a força que age naquele objeto exatamente nesse ponto também é zero. Só que se ele se desloca dessa posição, então, se ele sai da posição, vamos chamar de x0 aqui, esse aqui é o nosso x, se ele sai dessa posição de equilíbrio por uma certa distância, Δx, que pode ser para a esquerda ou para a direita. Então, ele vem para cá ou vem para cá. Só que agora, tá, então esse ponto aqui, por exemplo, é o x0 mais Δx. Só que agora ele está num ponto onde a inclinação do potencial não é mais zero. Né? Agora o potencial tem uma certa derivada. Nesse ponto específico aqui, a derivada é positiva. Porque a força é menos essa derivada positiva, então a força é negativa. Então a força que age nesse objeto é para a esquerda. Ou seja, ele aumentou a sua coordenada x, aparece uma força que tende a restaurar, a trazer ele de volta para a posição original, que era a posição de equilíbrio. Mesma coisa se ele vier para o lado de cá. A derivada, a inclinação do potencial nesse ponto é negativa, com o sinal de menos aparece uma força positiva. Então, deslocamentos em torno dessa posição de equilíbrio vão criar, porque nesse ponto aqui não tem, né? Naquele ponto não tem uma força restauradora, força é zero. Se tivesse uma força, tiraria ele daquele ponto. Então, de pequenos deslocamentos, pequenas flutuações ao redor do equilíbrio, criam uma força restauradora que tende a se opor ao deslocamento que o sistema fez. Então, se ele se desloca para a direita, a força puxa ele de volta para a esquerda. Se ele se desloca para a esquerda, a força puxa ele de volta para a direita. Ao contrário do que acontece nesse ponto aqui. Aqui também a força restauradora é zero, a derivada é zero naquele ponto. Só que se ele se desloca para cá, a inclinação
é negativa, com o sinal de menos ali da força, a força vai tender a puxar ele mais ainda para a direita, afastando dessa posição aqui em cima. Mesma coisa para o lado esquerdo, né? Se ele vem para o lado esquerdo, ele está aqui, como no outro caso, a força para a esquerda. Então, deslocamentos, flutuações ao redor desse estado tendem a tirar o sistema dali, enquanto que flutuações ao redor desse estado tendem a trazer ele de volta. Então, são dois pontos de equilíbrio. Definição de ponto de equilíbrio são aqueles onde não há força. Tá? Então, se a gente coloca o sistema exatamente em cima dessa posição, ele fica ali. Mas se esse equilíbrio é estável ou instável, vai depender do que acontece com o sistema na presença de flutuações. Tá? Então, a questão da estabilidade desses pontos de equilíbrio, ela vai estar associada ao comportamento do sistema em relação a essas flutuações. Algo muito parecido acontece na termodinâmica. E exatamente o mesmo princípio, esse que faz surgir uma força restauradora, na termodinâmica se chama de princípio de Le Chatelier, que diz que se a gente pega um sistema que está num estado de equilíbrio homogêneo, onde, né, se deixar ele, nada acontece, se aparece alguma não homogeneidade, tá? Então, o que pode ser essa não homogeneidade? Eu posso ter um sistema cuja densidade tende a ser, né, uniforme, mas porque as moléculas estão se movendo, por alguma razão elas se concentraram numa determinada região e aqui a densidade ficou maior do que a densidade aqui. Tá? Isso é uma não homogeneidade que pode aparecer espontaneamente no sistema, uma flutuação. Tá? Ou eu posso ter energia, ao invés de moléculas, eu poderia ter energia se concentrando. Por exemplo, o sistema pode ter ainda a mesma densidade ao longo de todo o volume, uma densidade uniforme, homogênea, mas por alguma razão aquelas moléculas mais rápidas resolveram vir aqui para cima, enquanto que aqui embaixo ficaram as moléculas mais lentas. Como a temperatura está diretamente associada com a energia cinética das moléculas, então isso aqui significa que eu vou ter uma temperatura maior aqui e uma temperatura menor aqui. Então isso é outro tipo de não homogeneidade que pode aparecer estatisticamente pelo movimento das moléculas. Tá? Claro que flutuações pequenas vão ser muito mais prováveis do que flutuações grandes. O que o princípio de Le Chatelier diz, análogo à questão da estabilidade lá em mecânica, é que caso surja uma flutuação dessas que tenda a fazer com que o sistema se torne não homogêneo, o próprio sistema, a própria termodinâmica, vai induzir um processo que vai tender a eliminar essa flutuação. Porque se não fosse assim, se essa flutuação não fosse erradicada, eliminada aqui do sistema, ela persistiria ou ela aumentaria e o sistema não voltaria para aquele estado de equilíbrio. Daí nem faria sentido falar em estado de equilíbrio estável do sistema. Então, por exemplo, nesse caso aqui, onde as partículas se acumularam, né, num pequeno intervalo de tempo aqui nessa região, o que acontece? Nessa região eu vou ter uma pressão maior do que no restante do sistema. Então, essa região vai tender, porque ela tem uma pressão maior do que o que está em volta, ela vai tender a se expandir. E ao se expandir, a densidade vai diminuir e vai tornar de novo o sistema uniforme em relação à densidade de partículas. Tá? Então esse é um processo
espontâneo, o próprio surgimento da flutuação, e a própria resposta do sistema, no sentido de eliminar essa flutuação, vai acabar trazendo o sistema de volta. Da mesma maneira que acontecia na mecânica para esse estado de equilíbrio. O que pode acontecer? Pode acontecer do sistema estar num estado de equilíbrio instável. Isso vai ser difícil de acontecer na termodinâmica. O que pode e acontece muito, que a gente vai discutir na próxima aula, é o sistema se encontrar, vamos continuar esse nosso terreno, nesse estado. Então, esse estado aqui, ele não é instável, no sentido desse aqui, porque pequenas flutuações, se eu deslocar ele um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, vão trazer ele de volta. Afinal, ele está num mínimo. Não é o mínimo mais mínimo de todos os mínimos, mas segue sendo um mínimo. É um mínimo local. Tá? O que significa? Significa que se eu deslocar ele uma distância suficiente do ponto de equilíbrio, né, se eu trouxer ele até aqui, aí quando as forças restauradoras voltarem a agir, vão puxar ele para cá. E ele vai cair nesse estado que é mais estável do que o estado original. Por que é mais estável? Porque eu agora também posso fazer um movimento e voltar para aquela região. Só que a barreira de energia que eu preciso vencer para fazer isso tem essa altura aqui. Enquanto que a barreira que eu precisei vencer para ultrapassar essa montanha aqui, né, ela é bem menor do que essa aqui. Então é mais fácil sair do estado metaestável e cair num estado mais fundo do que o contrário. Ser mais difícil significa que o sistema vai ter que tentar mais vezes. Ele vai passar mais tempo aqui do que aqui. Então, na prática, se essa barreira for realmente muito grande, uma vez que ele caiu aqui num estado mais fundo, dificilmente ele vai voltar. Dificilmente ele vai ser observado voltando aqui para esse estado. Tá? Então, a tendência dos sistemas é ir para mínimos cada vez mais fundos, caso o nosso sistema seja complicado a ponto de ter vários mínimos. Né? Normalmente tem um só. Então, a gente vai discutir na próxima aula quando que é possível ter esse mínimo metaestável aqui. Não é sempre que isso acontece. Então, vamos discutir o que acontece por trás do princípio de Le Chatelier em termos da entropia. A gente sabe que se o sistema está num estado de equilíbrio, ele passou por um processo onde ele avaliou todos os possíveis estados macroscópicos compatíveis com o vínculo, ou os vínculos, que ele tem que continuar obedecendo. Ele olhou todos, comparou todos e escolheu aquele que tem a maior entropia. Tá? Então, para ilustrar isso, vamos considerar dois sistemas idênticos em contato. Eles podem trocar, em princípio, energia, mas o argumento que a gente vai fazer vai ser usando energia, mas pode ser feito usando qualquer outra variável, volume, número de mols, etc. Tá? Então, a gente pega dois sistemas idênticos que estão em equilíbrio e em contato. Então, eles podem trocar energia, podem trocar, a parede pode se mexer, o número de partículas pode mudar. Para simplificar, vamos olhar só o que acontece em relação a flutuações na energia. Tá? Então, o volume vai ser fixo e o N vai ser fixo. Depois a gente pode fazer exatamente o mesmo argumento mudando o V, mantendo o resto fixo, ou mudando o N, mantendo o resto fixo. Então, como os dois sistemas são idênticos, eles estão no mesmo estado, cada um vai ter a sua
a sua energia e a sua entropia. Tá? Então, no estado inicial, a entropia total do sistema é a soma dessas duas contribuições, é 2SU. Da mesma maneira que a energia total é 2U. Tá? A gente soma as energias, soma as entropias. Agora acontece uma pequena flutuação. Uma parte, vamos chamar de ΔU, da energia de um dos sistemas passa para o outro. Isso não muda a energia total. Esse sistema aqui ele continua isolado, fechado, só a energia internamente se redistribuiu. A gente pode até pensar, não necessariamente em dois sistemas idênticos, mas num sistema e olhando para duas regiões desse sistema. O argumento vai valer da mesma forma. Separando em dois sistemas idênticos fica bem mais simples. Tá? Então, embora a energia total seja a mesma, um sistema agora vai ter energia um pouquinho maior do que ele tinha antes, U mais ΔU, e o outro vai ter energia um pouquinho menor do que ele tinha antes, U menos ΔU. Obviamente, né, esses ΔUs aqui se conservam, porque a energia total segue a mesma. Eu só coloco os ΔUs ali para separar, para identificar e dizer que um aumentou um pouquinho e o outro aumentou um pouquinho. Se mudou a energia e a entropia é função da energia, vai mudar também a entropia de cada um desses sistemas. O sistema que perdeu um pouquinho de energia vai ter uma entropia associada com essa energia um pouco menor, e o outro que ganhou um pouquinho de energia vai ter uma entropia associada com uma energia um pouquinho maior. Tá? Então, depois que aconteceu a flutuação, essa é a entropia total do meu sistema. É a soma da contribuição de cada um deles, só que agora, antes eram iguais, mas agora eles estão em estados diferentes. Né? Tem um ΔU de diferença. Vamos analisar o que aconteceria se a entropia fosse uma função convexa da energia. Então, convexa aqui para nós é simplesmente uma função que está aqui virada para cima. Tá? Então, o sistema estava nesse estado aqui com energia U, cada um deles, né? Desculpa, aqui aqui está cortado um pouquinho, não tinha me dado conta. Então, aqui é SU menos ΔU. Então, esse aqui é o estado inicial de cada um desses sistemas. A entropia total, agora, ela vale a soma das entropias dos dois estados. Então, um deles vai ter energia U menos ΔU e a entropia correspondente, o outro vai ter essa energia e a entropia correspondente. Essa soma que eu tenho aqui, pelo fato da gente estar supondo, e a gente vai mostrar que está errado isso, que a entropia, essa função S de U, ela é virada para cima, como mostra no desenho, coisa que a gente já sabe que ela não é. Então, uma propriedade geral de funções convexas assim é que não importa onde eu pegue dois pontos aqui ao redor do nosso ponto inicial, se eu faço a média desses dois pontos, média harmônica, onde eu simplesmente somo e divido por 2, tá? Eu vou terminar aqui em cima. Tá? A gente discutiu isso numa das aulas já há um bom tempo. A gente pode pegar uma média não necessariamente com os mesmos pesos e a gente terminaria em pontos diferentes dessa linha reta que eu coloquei. O ponto importante é, então, se eu faço a média dos dois valores e divido por 2, eu termino aqui. Enquanto que o valor da entropia para o mesmo U está abaixo. Sempre vai estar abaixo para uma curva com essa orientação.
tá? Virada para cima. Então, geometricamente, a gente vê que se eu fizer a média dos dois valores, isso é maior do que o valor da entropia. Isso é a mesma coisa que se eu passar esse 2 para o lado de cá. Tá? Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que a entropia final do sistema, que é isso aqui, o SF, né? Eu passei esse 2 para o lado de cá, aí agora isso aqui é o SI, que está aqui, tá? SF e SI. Então, se a entropia for convexa, virada para cima, a gente consegue ver, independente do valor do ΔU, dos detalhes aqui, a gente vê que após acontecer essa flutuação, que jogou um pouquinho de energia para o lado de lá, a entropia do sistema aumentou. O SF é maior do que o SI. Tá? Bom, mas isso está em contradição com a nossa hipótese inicial, que a gente disse que os sistemas estavam em equilíbrio. Eles já estavam num estado de máxima entropia. Ou seja, esse estado aqui, com o ΔU de lá para cá, ele foi testado. Ele não pode dar uma entropia maior, porque senão o sistema teria escolhido esse estado. Então, quando a gente faz essa hipótese, se a entropia fosse uma função convexa, isso nos dá uma contradição com o fato da gente ter assumido no início do problema que esse sistema estava em equilíbrio, portanto, assumido que ele tinha a máxima entropia. A gente acabou de ver que se a entropia fosse assim, a gente consegue criar um estado com uma entropia maior ainda, só jogando um pouquinho da energia. Se fosse verdade, o processo não terminaria aqui. O sistema ia continuar jogando ΔU ali, a entropia ia continuar aumentando, até que toda a energia estaria só num sistema. Tá? Então, a conclusão é que a entropia ela não pode, por uma questão de estabilidade, ser uma função convexa. Então, ela tem que ser uma função côncava. Tá? Então, ao invés da nossa condição SU menos ΔU mais SU mais ΔU maior do que 2SU, passando o 2 para o lado de lá, tá? Essa condição vale para uma função convexa virada para cima desse jeito. Tá? Então, a nossa condição de estabilidade é o contrário. A entropia, então, ela deve ser uma função côncava, como a gente já discutiu. Aquela curvatura tem que ser para baixo, porque daí na hora que eu fizer a média, eu vou terminar, né, repetindo o argumento do outro slide, eu vou terminar com uma entropia final menor do que a entropia inicial. O que está de acordo com o fato dessa entropia inicial ser máxima, porque o nosso sistema está em equilíbrio. Tá? Como eu não estou dizendo nada, colocando nenhuma restrição ao tamanho dessa flutuação aqui, ela não precisa ser pequena, eu posso pular do estado onde eu estou para um estado que está bem longe dele. Né? Então a gente diz que essa é uma condição global. O sistema não está olhando para passos que tiram ele daquele estado de equilíbrio, ele não está olhando só para pequenos passos, ele permite passos grandes, ele permite valores do ΔU que não sejam pequenos. Tá? Então, a nossa condição de equilíbrio é essa aqui. A gente tem o S num determinado estado, a gente pode testar com energia um pouquinho maior, um pouquinho menor e ver se aumenta ou não a entropia. Para ser estável não pode aumentar. Além dessa condição global, a gente pode colocar também uma condição local. Condição local vai ser quando, né, se a gente volta lá para essa figura aqui, a nossa condição global já mostra que esse estado aqui não é
o equilíbrio mais estável. Porque se eu der um passo com um delta U, um delta X grande o suficiente, ele acha um estado mais estável. Tá? Então, esse estado aqui de cima não é um estado de equilíbrio estável no sentido global, tá? Em relação à condição global. Mas ele é um estado de equilíbrio em relação à condição local. Se eu fizer pequenos passos, bem pequenininhos aqui, o sistema fica oscilando aqui, ele nunca vai chegar até aqui em cima. Tá? Então, embora ele não obedeça às condições globais, ele pode obedecer àquelas locais. Tá? Então, como é que a gente explicita essa condição local? Como é que a gente coloca matematicamente o fato, né, dele tolerar pequenos passos? Bom, a gente supõe que o ΔU seja realmente muito pequeno comparado com a energia. Então, se a gente faz essa suposição, é possível expandir essas funções em séries de Taylor, que vocês já estudaram. Né? Vocês pegam uma função f de x, no caso o f é o s e o x é o u, e expandem ao redor do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio aqui no caso vai ser u. Então, eu vou ter um termo linear, que vai depender do ΔU, vou ter termos quadráticos que vão depender do ΔU ao quadrado, ΔU ao cubo e assim por diante. É uma expansão, uma série de Taylor. Tá? Bom, só que aqui eu vou expandir duas funções e a diferença entre elas é esse sinal. Numa é positivo, na outra é negativo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou supondo que esse ΔU ele seja muito menor do que o U. Tá? Realmente é uma condição local. Passos pequenos, então eu vou expandir em série de Taylor essa função. Tá? Então, a expansão disso aqui vai ser o termo de ordem zero, mais ou menos. Então, eu tenho que fazer a derivada. Tá? Isso aqui calculado no ponto de equilíbrio, etc., mantendo as outras quantidades constantes, vezes o ΔU. Por que eu botei mais ou menos? Porque eu já estou olhando os dois casos. O sinal de mais é para essa segunda aqui e o sinal de menos é para a primeira. Tá? Aí agora eu tenho mais 1 meio d2s du2 vezes o ΔU ao quadrado. Tá? Isso daqui. Bom, como está elevado ao quadrado, não importa se é o mais ou menos. Então, esse termo aqui é igual nas duas séries e esse termo aqui é igual nas duas séries. Só que eu estou somando as duas. Então, cada uma das expansões desses dois termos vai me dar um SU. Então, quando eu somo, dá 2 SU. Os termos lineares, eles se cancelam, porque uma eu tenho mais a derivada vezes o ΔU, né, esse aqui. E na outra eu tenho menos a derivada vezes o ΔU. Então, somando, cancela. Então, aqui eu não tenho termo linear. E depois eu tenho aqui os termos quadráticos, que são iguais. Como cada um deles tem esse fator 1 meio, quando eu somo os dois, só desaparece o 1 meio e eu tenho aqui o termo quadrático. Então, só sobram aqui os termos de ordem par. Tá? Ordem 0, ordem 2, e se eu quiser continuar expandindo, 4, etc. Tá? Mas normalmente, para o que nos interessa, é suficiente parar aqui. Então, limpando aqui, a nossa condição é que a soma dos dois S's, se eu passo agora esse cara para o lado de cá, menos 2SU, então eu passo para o lado de cá, menos, vou botar um sinal de menos aqui, isso aqui é menor ou igual a zero. Então, essa condição aqui, isso aqui, tem que ser menor ou igual a zero. Como esse cara aqui é quadrático, vai ser sempre positivo, quem tem que ser negativo ou zero é a derivada segunda. Tá? Então, agora essa passa a ser a nossa condição de estabilidade local.
condição de estabilidade global é essa aqui, quando a gente não diz nada sobre o ΔU, e quando passa para uma condição local, ΔUs pequenos, a gente tem que olhar a derivada. Normalmente é mais fácil calcular a condição local, porque a derivada é simples, né, de fazer normalmente. Tá? Então a gente tem essas duas condições de estabilidade. Eu poderia repetir agora o argumento, ao invés de olhar a flutuação na energia, eu poderia olhar a flutuação no volume, ou poderia olhar a flutuação no número de partículas. Se eu repetir o argumento para as outras variáveis, né, uma de cada vez, eu tenho essas outras condições locais. A segunda derivada em relação a cada uma das variáveis da entropia, né, U, V ou N, a derivada segunda aplicada no ponto de equilíbrio tem que ser negativa, ou zero. Tá? Então, a gente tem duas condições de equilíbrio associadas à representação de entropia. Então, essas condições têm que ser satisfeitas para poder dizer que o nosso estado de equilíbrio é um estado estável. Essa forma que está aqui, tá? É uma forma geral. Ela vai aparecer para o gás de Van der Waals. Tá? Isso é um reflexo de uma instabilidade que surge na termodinâmica desse sistema. E quando a gente estuda um modelo, né, o gás de Van der Waals, o gás ideal, são modelos. Se o modelo for complexo o suficiente, coisa que o gás ideal não é, mas o Van der Waals é, ele pode mostrar o mecanismo dessa instabilidade acontecendo. A curva vai ser algo parecido com essa. Tá? Então, aqui a gente tem a curva S em função de alguma dessas variáveis. Né? Então, a gente fez a análise detalhada em relação à energia, mas o mesmo vale para V e N. A gente representa então qualquer uma dessas variáveis aqui como X. Pode ser qualquer uma delas. Tá? Então, essa curva S, ela não mantém a concavidade, né, ao longo de toda a extensão. Se fosse uma curva assim, ela seria sempre estável. Tá? Mas aqui ela tem uma mudança de curvatura. Tá? E essa curvatura a gente viu que está associada à estabilidade. Então, né, se eu aplicar a condição de estabilidade global, a gente vê que toda essa região aqui, de B até F, ela é instável, porque o sistema tem uma curvatura diferente do que deveria ter. Né? Eu deveria ter uma curva virada para baixo. Tá? Então, quando a curva é virada para cima, isso gera uma instabilidade no sistema. Se fosse assim a curva, a gente viu que a entropia aumentaria, né? Ele não voltaria para o estado homogêneo. Essa instabilidade ou permaneceria ou continuaria crescendo. O sistema se afastaria, portanto, daquele estado inicial homogêneo. Então, quando a curva é virada para cima, o nosso estado ele é instável. E aqui a gente vê, então, que toda a região entre B e F, ela não satisfaz a condição de estabilidade global. Mas se a gente olhar só pequenas flutuações, eu posso vir até o ponto C, porque todo esse pedacinho aqui tem a curvatura correta. E todo esse pedacinho aqui também tem a curvatura correta. É só de C para E que não. Tá? Mas isso só quando eu tiver
fazendo ou dando pequenos passos. Então, no início da aula a gente viu que curvaturas como essa aqui dão origem ao comportamento instável e não restitui o sistema ao estado inicial que ele se encontrava. Então, esse tipo de situação entre o ponto B e F dá origem a instabilidades que, do ponto de vista da termodinâmica, não podem acontecer. A gente não vai encontrar o sistema num estado de equilíbrio estável entre esses dois pontos. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, mas como é que ele passa de um pedaço a outro? Isso é justamente o processo de transição de fase que a gente vai discutir na próxima aula. Como é que fica a questão da estabilidade em outras representações? A gente discutiu o critério global e local na representação de entropia. Vamos ver agora o que muda na representação de energia. Então, na energia, o sistema procura um estado onde a energia é mínima, ou seja, a superfície de energia vai ter uma curvatura contrária, então a entropia precisava ser côncava, a energia vai ser convexa. Tá? Então, enquanto as condições globais lá para entropia, vamos voltar ali, ela nos dava um sinal de menor ou igual. Como a gente está invertendo aqui a curvatura, a gente vai inverter esse sinal. Então, para energia, as condições globais são essas aqui, tá? Então, com o sinal de maior ou igual. Eu não mencionei antes, mas aqui a gente está olhando um tipo de flutuação no qual só uma das variáveis flutua de cada vez. Ou a entropia flutua, ou o volume, ou o número de mols. Tá? Ou no caso anterior, ou era a energia, ou o volume, ou o número de mols. Então, essas condições que a gente está estabelecendo, elas se aplicam nesse caso, tá? Para flutuações num único parâmetro. É possível ter flutuações mistas, ter duas ou três dessas variáveis flutuando ao mesmo tempo. Mas daí as condições de estabilidade vão ser um pouquinho mais complicadas. No material de aula tem um pé de página discutindo como é que a gente estende esses critérios para o caso de flutuações mistas, para onde tem mais de uma variável flutuando ao mesmo tempo. Aqui a gente vai se restringir ao caso mais simples, onde cada variável flutua à sua vez. Tá? Bom, da mesma forma que a gente fez antes para o caso da entropia, a gente pode expandir essas funções aqui. Aí os termos lineares vão se cancelar, porque a gente está somando duas expansões que têm sinais contrários aqui. Todos os termos ímpares vão se cancelar. Sobra só os termos quadráticos. E por causa desses sinais aqui, as condições locais agora, elas se aplicam às derivadas segundas. Então, a gente supôs que variações, por exemplo, na entropia, são muito menores do que o valor de entropia do estado de equilíbrio. Tá? Então, é nessas condições que a gente pode fazer a expansão, mas isso significa que as nossas flutuações são pequenas. O desvio do estado de equilíbrio que tá sendo feito aqui é pequeno. Bom, e se a gente quiser estender para os outros potenciais termodinâmicos? Bom, aí a gente tem que ver como a transformada de Legendre afeta a condição de estabilidade. Para não especificar demais, vamos pegar um caso geral
porque todos eles vão ser iguais. Tá? Então, a gente olha a variável x lá na nossa função energia. O x pode ser o S, pode ser o V, pode ser o N. E a gente quer fazer uma mudança de variáveis onde a gente deixa de ter alguma dessas variáveis extensivas, o S, o V e o N, e troca x pelo y, onde o y é uma das variáveis intensivas acopladas. Então, se o x é o S, o y é o T, se o x é o V, o y é o P, se o x é o N, o y é o μ, potencial químico. Tá? Então, a transformada normal. Então, a nova função vai ser dada pela original menos xy. Se a gente deriva dos dois lados essa função em relação ao y, que é o que a gente teria que fazer caso quisesse fazer a transformada inversa, então isso a gente já fez lá na aula de transformada de Legendre. Então, a derivada do lado esquerdo em relação a y, mas do lado direito eu tenho que fazer primeiro a derivada em relação a x e o dx dy, a regra da cadeia aqui, e depois derivar esse xy em relação a y. Então, eu tenho o menos x vezes dy, que é isso aqui, e o menos y dx dy, que é o segundo termo aqui da derivada do produto. Bom, esse du dx é o próprio y, então esse termo cancela com esse e sobra só o menos x. Então, essa é a derivada primeira. Vamos olhar agora se eu derivar de novo essa equação, ou seja, se eu derivar agora dos dois lados de novo em relação a y. Essa é uma propriedade que a gente já discutiu da transformada de Legendre, como ela troca de concavidade como a função troca de concavidade ao fazer a transformada. Então isso a gente vê derivando de novo essa equação em relação a y. Então do lado esquerdo eu fico com o d2 dy2 da nova função. Tá? Isso vai ser igual a menos, aí eu derivo do lado direito, dx dy. Isso por uma das propriedades da derivada parcial, que é igual, nesse caso, à derivada ordinária. Isso é 1 sobre dy dx. E dy dx, como o y é du dx, se eu derivo de novo em relação a x, aparece d2u dx2. Então, o resultado significa que o sinal da derivada segunda da função transformada é contrário ao sinal da derivada segunda da função original. Ou seja, elas têm concavidades diferentes. Tá? Então, isso significa, para o nosso ponto, que é como é a questão da estabilidade nas outras representações. Então, a gente discutiu a estabilidade na representação de S e na representação de U. Todas essas transformadas elas são obtidas a partir da U por uma transformada de algum dos parâmetros extensivos. Então, quando a gente muda de variável, a gente muda a condição de estabilidade, justamente por causa dessa mudança de sinal. Então, as representações outras, Helmholtz, entalpia, Gibbs, tá? Elas continuam obedecendo o mesmo critério de estabilidade para as variáveis que não foram afetadas. Então, por exemplo, em relação ao volume, continua valendo que a derivada segunda em relação ao volume é maior do que zero, ou em relação à entropia, tá? Elas mantêm o mesmo critério, o mesmo sinal da função original, da energia. Tá? Mas para todas as variáveis que foram modificadas, a gente tem que inverter, por causa disso, o sinal. Tá? Então, a condição em relação à temperatura aparece menor do que zero e em relação à pressão também. Aqui eu só botei as variações em relação a T e P, mas eu poderia ter os
potenciais com potencial químico também, tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Então, com isso a gente consegue generalizar o critério de estabilidade, aqui a gente está olhando a estabilidade local, para qualquer um dos potenciais. Tá? Que consequências isso tem do ponto de vista físico? Bom, essas restrições sobre as derivadas segundas, elas implicam em condições sobre as respostas termodinâmicas. Tá? Derivadas segundas são respostas termodinâmicas. Então, como a estabilidade impõe que essas derivadas segundas não podem ter qualquer sinal, significa que as respostas também não podem ter qualquer sinal. Tá? Então, há aquelas que são as mais importantes que a gente vai discutir aqui, algumas consequências. Então, por exemplo, o fato de que a derivada segunda da energia em relação à entropia tem que ser positiva, tá? Se a gente lembra que du ds é T, tá? Então, dessa equação a gente passa para essa aqui. Mas isso aqui é a definição do calor específico. Se eu multiplico por T aqui, isso aqui é o inverso do calor específico a volume constante. Mas como eu só não posso dividir por T, eu tenho que multiplicar aqui também. Então, esse T sobra aqui, e o resto é o calor específico molar. Então, quando a gente diz que essa derivada aqui tem que ser maior do que zero, é equivalente a dizer que o calor específico a volume constante tem que ser maior do que zero, sempre. Tá? Então, eu não posso ter um calor específico molar a volume constante negativo. Isso seria instável. Tá? Então, joguei calor para o sistema, esse termo, o denominador é positivo. Então, isso aqui também tem que ser positivo para obedecer essa desigualdade. Então, se o sistema mantiver constante o volume e receber calor, a única opção é aumentar a temperatura, tá? Por uma questão de estabilidade. Algo parecido acontece com a compressibilidade. Se eu aumento a pressão num sistema que tem constante a temperatura, o volume tem que diminuir. Ou, se o volume diminui, a pressão tem que aumentar, se a temperatura é constante. Então, essa é a consequência do fato de que a derivada segunda da Helmholtz em relação ao volume. Então, a derivada segunda da energia livre de Helmholtz em relação ao volume tem que ser positiva. Tá? Então, significa que essa derivada aqui tem que ser negativa. Bom, mas esse menos dp/dv, se eu divido e multiplico por v, vai me dar a compressibilidade isotérmica. Então, a condição de estabilidade implica que a compressibilidade isotérmica tem que ser positiva. Eu não posso ter qualquer sinal para essas respostas termodinâmicas. A estabilidade termodinâmica exige que tanto o calor específico a volume constante quanto a compressibilidade isotérmica sejam positivas. Eu posso ter calor específico negativo, a gente já viu, mas não é o calor específico a volume constante. Tá? E esse é o que tem que ser positivo. Como consequência desses dois resultados e de algumas relações que a gente viu em aula, a gente pode tirar outras desigualdades. Por exemplo, o calor específico à pressão constante, como ele é dado por essa expressão. E como a gente acabou de ver que a compressibilidade isotérmica é sempre positiva, esse alfa até elevado ao quadrado não importa, a temperatura e volume são positivos, então ele também vai ser positivo. Tá? Além de ser positivo, como ele é o CV mais alguma coisa, ele é maior do que o CV. Então, em geral, como consequência da estabilidade termodinâmica, essa desigualdade precisa ser obedecida. E algo parecido a gente tem para as compressibilidades, porque a partir dessa relação que é um dos problemas da lista. Então, como a gente viu que
CV é positivo, CP é positivo e a compressibilidade isotérmica também é positiva, a gente conclui que a compressibilidade isoentrópica, tá, mantendo constante a entropia, também é positiva. Tá? Além disso, como o CP é sempre maior do que CV, porque eu somei alguma coisa aqui, essa fração ela é sempre menor do que 1. Logo, a compressibilidade isotérmica vai ser sempre maior do que a compressibilidade adiabática. Tá? Então, misturando essas relações com as condições de estabilidade, a gente tem esses resultados mais gerais aqui. Então, isso é uma exigência da estabilidade termodinâmica. Quando é que isso pode falhar? Pode falhar quando a gente tem um modelo, que é o caso do Van der Waals. Tá? Então, se vocês pegam a equação de estado do Van der Waals, fixam a temperatura e desenham várias isotermas, quando a temperatura é muito alta, as isotermas são parecidas aqui com as isotermas do gás ideal. Mas para temperaturas baixas, elas desenvolvem um mínimo e um máximo. Tá? E que vai ficando cada vez mais marcado. Bom, se a gente olha a questão da compressibilidade, a compressibilidade ela está relacionada à derivada da pressão em relação ao volume. Como tem esse sinal de menos, a derivada precisa ser negativa para que esse produto seja positivo. Tá? Então, o gás de Van der Waals só vai ser estável quando a derivada da isoterma for negativa. Aqui está tudo bem, derivada sempre negativa. Mas quando o sistema desenvolve esses extremos aqui, o mínimo e o máximo, aparece uma região, que está aqui em vermelho, onde a derivada é positiva. E se a derivada é positiva, isso me dá uma compressibilidade negativa, o que não pode, é instável. Tá? Então, eu posso pegar essa derivada e igualar a zero. Quando eu igualo a zero, eu estou calculando esses dois pontos aqui, os dois extremos, o início e o fim do intervalo instável. Então eu calculo o que eu chamei de V- e V+, e para todos os pontos entre esses dois limites, o que só vai existir para temperaturas baixas, né? Não tem extremos aqui para temperaturas altas, todos os pontos nesse intervalo vão ser instáveis. O sistema não pode passar por aqui, é isso que significa. Então, se ele quiser passar por um processo isotérmico, daqui ele não pode passar. Então tem um buraco, tem um fosso aqui no meio. Significa que em algum momento o gás vai pular. Ele vai pular desse ramo para esse ramo. Esse pulo é a transição de fase. E a transição de fase acontece justamente porque existe um trecho instável sobre o qual o sistema não pode passar. A questão é onde ele pula. Será que ele vai vir aqui até o último ponto e depois pular, sei lá para onde? Ou ele, quando chegar em algum lugar aqui, ele vai pular? A gente não tem que adivinhar isso. Quem vai responder a essa pergunta é a termodinâmica. É a termodinâmica que vai me dar a condição que vai estabelecer o momento do salto, o momento da transição. Então, o que a gente está vendo aqui é que a condição de instabilidade já me permite antever a existência de uma transição de fase, que é o que a gente vai explorar nas próximas aulas. O sistema permanece naquele estado de equilíbrio enquanto esse estado, essa fase, for estável. Mas se eu mudo as condições, mudo temperatura, pressão, volume, aquela fase pode se tornar instável. E aí, sendo instável, as flutuações elas não precisam mais
serem contidas. O sistema pode simplesmente sair daquele estado. As diferentes maneiras com as quais ele pode sair vão caracterizar transições de fase diferentes. Tá? E esse vai ser então o assunto da nossa próxima aula.